A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, está escrito: Filho, obedecei a vossos pais do Senhor, porque é justo. A população brasileira tem envelhecido. Mas por que a população tem envelhecido? Muito tem dado por causa da maneira, por causa da vida, da rotina que muitas pessoas hoje têm vivido, têm adotado como filosofia de vida. Quantos são as pessoas que já não têm mais o vínculo com os seus pais? Não porque esses já faleceram, mas porque eles optaram por não ter nenhum tipo de relacionamento com essas pessoas que foram usadas pelo Senhor Jesus Cristo para lhe dar a vida. E quanto àqueles que se diz amar os seus pais, porém vive a fraudá-los, vive a enganá-los, vive a roubá-los. Sabemos que temos muitos senhores e senhoras que já não têm mais a capacidade física e nem mental para tomar conta das suas próprias vidas. São pessoas que dedicaram a sua vida toda a cuidar da família e que hoje depende dessa mesma família. Porém, os seus filhos são incapazes de cuidar dela. Os seus filhos são incapazes de tomar conta dela. Muitos recebem a aposentadoria que é da pessoa e ao invés de gastar com ela, com medicação, com fralda ou algo desse tipo, eles acabam se perdendo, eles acabam deixando-se levar por coisas que não condiz, por coisas que não são verdadeiras, por coisas que não refletem a realidade, por coisas que não condiz com os princípios na qual o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, da qual fomos instruídos pelo Senhor Jesus Cristo para que pudéssemos estar fazendo. Muitas pessoas, ao invés de cuidar dos seus pais, preferem abandoná-los, deixando-os em qualquer lugar, a fim de que eles possam aproveitar mais as suas vidas, curtir mais o seu querer, curtir mais o seu bem-estar. Por isso a população tem envelhecido, porque essas vidas, ao invés de se preocupar com as pessoas, ao invés de tomar conta de vidas, elas se preocupam consigo, se preocupam com algo do seu próprio desejo, do seu próprio interesse. Por que a população tem envelhecido? Porque os nossos, não vou nem falar mais jovens, porque são adolescentes, eles têm se perdido pelo fascínio dos bailes funks noturnos, pela alugação de espaço onde a maioria das vezes esses locais são regados a bebidas, a drogas, a sexo. E dentro desse contexto, dessa vida louca na qual eles optam por viver, muitos deles acabam por perder a sua própria vida, porque
eles não sabem, eles não aprenderam, eles não têm a consciência da necessidade que é para um jovem, para uma jovem, poder ouvir o conselho dos seus pais. A população tem envelhecido porque esses adolescentes sequer conseguem chegar aos 30 anos. Muitos deles se tornam vítimas pelas suas escolhas. Muitos se tornam vítimas pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, por aquilo que elas acreditam, por aquilo que elas pensam, por aquilo que elas acham ser verdade. E nesse contexto de pensar, de achar, de acreditar que a sua vida, o seu querer, a sua vontade, as suas escolhas tem que estar acima do conselho do seu velho pai, da sua velha mãe, esse jovem se perde no seu próprio querer. Este jovem se perde na sua própria vontade. Esse jovem se perde no seu próprio desejo. Por isso a população brasileira, e não só a brasileira, mas a mundial, ela tem envelhecido exatamente por causa disso. Porque nos faltam jovens, nos faltam pessoas que escutam mais os conselhos das pessoas, escutam mais aquilo que os mais velhos estão te dizendo. Muitas dessas pessoas, elas se perdem por causa de um conceito religioso na qual vivemos, na qual vemos, na qual presenciamos, que não condiz com a realidade de quem ensina a criança o caminho que deve seguir. Muitos pais querem cuidar, querem educar os seus filhos na liberdade, a fim de que eles possam fazer as suas próprias escolhas. Mas esquece que essas escolhas passam muito pela educação que recebe dos seus pais. As escolhas passam muito pelo ensinamento na qual os pais lhe dão, na qual os pais ensinam. Esquecem de educar, esquece de ensinar, esquece de fazer para os seus filhos aquilo que os seus pais fizeram para você. Não é questão religiosa que estamos falando. Você que tem filhos, garanto que por mais liberal que você seja, por mais que você queira criar os seus filhos livremente, você tem consigo o conceito, você tem consigo que quer o melhor para os seus filhos. Conhecemos pessoas na faixa etária dos 40 que já não tem mais menino pequeno, seus filhos tudo maior de idade, independente, que não precisa mais da sua ajuda, do seu socorro, mas que ela acaba por fazer ainda por aquele filho que não mais depende dela, coisas que muitas das vezes eles nem sequer pediram, solicitaram, mas eles procuram fazer, procuram agradar, porque querem para os seus filhos o melhor, querem para os seus filhos aquilo que é mais proveitoso, aquilo que é mais agradável. Então é preciso que também a gente possa ensinar, a gente possa educar essas crianças num caminho
numa ideia, numa filosofia na qual elas possam entender, elas possam compreender, elas possam viver, não conforme uma ideia que a sociedade tenta impor, mas uma ideia de educação, de ensinar os seus filhos o que é certo, de ensinar os seus filhos a fazer o bem, a tratar com respeito todas as pessoas. Isto é que é você querer o bem para os seus filhos. Quantas famílias acabaram de perder os seus adolescentes, os seus jovens para as drogas? Foram vítimas do tráfico de drogas. Talvez faltou ali para os pais ensinar para os seus filhos que esse caminho de farra, de curtição, de zoação, de querer experimentar coisas novas, pode ser algo prejudicial, pode ser algo que vai lhe trazer um mal maior. Se não for imediato, vai ser aos poucos. Então precisamos entender que não é questão religiosa, não é questão de eu não seguir, eu não ter a ideia, eu não obedecer, eu não querer que meus filhos aprendam a ser religiosos, mas que eles possam ter a liberdade de escolha. A gente precisa entender que a liberdade de escolha muito se dá por aquilo que nós acreditamos, por aquilo que nós colocamos como ideia, como filosofia de vida. No seu local de trabalho, você que tem filhos, no seu local de trabalho você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de pensamentos. Sabemos que há locais de trabalho que muitas pessoas perderam o emprego por se dizer cristão. Quantos atores, excelentes atores, que perderam espaço em Hollywood porque eram cristãos, porque se declararam cristãos. E olha que a religião predominante entre os famosos artistas de Hollywood é a cientologia. Quantas pessoas que perderam a sua liberdade por causa das escolhas erradas? Quantos jovens, moças que poderiam estar estudando, fazendo faculdade, mas que hoje estão perdidas, que hoje estão sem escolha de vida. Porque boa parte delas decidiram, optaram por seguir caminhos que não seja real, por seguir caminhos que não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal de se fazer, de se viver. E essas pessoas hoje, elas estão perdidas. Essas pessoas hoje, elas estão por caminhos que talvez, se ela tivesse recebido um conselho baseado no ensinamento do Senhor Jesus Cristo, hoje ela não faria. Então você que é pai, você que é mãe, que
que seu filho tenha a total liberdade, pensa consigo. Você não tem liberdade nem no local que você trabalha. Por que você há de dar liberdade para os seus filhos escolherem e decidirem, sem sequer ter condições de se manter financeiramente dizendo? Escolha para o seu filho, escolha para a sua criança, tome a rédea da vida do seu adolescente, daquele jovem que ainda mora na sua casa. Se você está vendo que ele está indo por um caminho que na maioria das vezes não tem volta, e quando tem volta deixa sequelas, não seja um pai covarde, mas seja audacioso, corrija o seu filho. Não espere que o mundo corrige, não espere que a sociedade corrige, não espere que o ambiente escolar corrige, não espere que o ambiente profissional venha corrigi-lo, mas seja você o responsável pela educação dos seus filhos. Você deve ensinar a ele o caminho, você deve mostrar para ele o que é certo, o que é errado. Não espere que a sociedade vai fazer isto, porque a sociedade ela não age com o mesmo amor, ela não age com a mesma graça, com a mesma paciência na qual tu tem para com seus filhos. A sociedade muitas das vezes é violenta, seja a violência física, seja a violência psicológica. Corrija o seu filho, ainda que isso te arranque uma lágrima, do que mais adiante você ter a vida dele arrancada, porque ele faltou o ensinamento, faltou ensinar para ele o que é certo, o que é errado, faltou para ele mostrar o caminho que ele deve seguir, o caminho da honra, da decência, da dignidade, de andar com a cabeça erguida, sem se preocupar com o que a sociedade vai dizer com relação a ele, do que você cair em prantos, porque a sociedade foi cruel, foi maliciosa e arrancou a vida daquele adolescente, daquele jovem, que acabou perdendo a vida porque faltou instrução, faltou ensinamento. Da mesma forma, são vocês jovens que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo. Ficar atento aos ensinamentos dos seus pais. Por mais chato que você considere os seus pais, por mais que você considere que eles peguem muito nos seus pés, tudo que ele faz por você é para que você possa viver, para que você possa ter o melhor, não só bens materiais, mas como caráter e de personalidade. Não espere que se amanhã você cair no leito de hospital, que aquele seu amigo, que aquela sua amiga, que a sua namoradinha, o seu namoradinho, eles vão cuidar de você. Não vai. Quem vai cuidar de você vai ser sua mãe, vai ser o seu pai, que vai estar ali para te alimentar, que vai estar ali para cuidar, para que você não tenha nenhum membro amputado. Mas vai se apegar à fé, crendo que você irá
sair dessa situação. Não pensa que se amanhã você virar uma pessoa dependente, que seu círculo de amizade vai cuidar de você, porque não vai, você vai cair no anonimato. Somente a sua família, seu pai e sua mãe, que ficará ali com você, tomando conta de você, cuidando de você. Eu lembro que quando éramos adolescentes, acho que aí por volta de 1996, 1997, numa quadra houve meio que um baile funk, algo assim. E tinha uma menina que por causa de homens estava apanhando de outras 2 ou 3 jovens. O que chamou a atenção é que essa adolescente que estava apanhando, ela estava apanhando da sua própria amiga, que havia armado uma emboscada para ela, porque pensava que ela estava dando de cima do seu namorado. Porque achava que ela estava sendo importuna para com seu namorado. E ali, parente dessa jovem ali, mas ninguém interviu, deixou o pau quebrar. Ou seja, não volta à sua vida achando que uma amizade vale mais do que o conselho do seu pai, da sua mãe. Porque a única pessoa capaz de dar a vida por você numa situação extremamente perigosa, nessa sociedade na qual vivemos, é sua mãe, é o seu pai. Então honra eles enquanto é tempo. Escuta os conselhos que eles têm te dado, a fim de que você possa viver não mais a sua própria ideia, não mais a sua própria filosofia, mas que você possa viver no ensinamento que vem recebendo dos seus pais. Não troca os conselhos dos seus pais por ideias, por pensamentos de pessoas que não lhe conhecem, que não convivem com você e que o interesse dele com você é puramente material ou até mesmo físico, vai saber. Mas voltai-vos para aquilo que o Senhor tem nos instruído, por aquilo que o Senhor tem falado a nós, a fim de que possamos viver não mais conforme os ensinamentos deste mundo, não mais conforme os ensinamentos passados por pessoas que não nos conhecem, mas que possamos viver fundamentados nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, assim como está escrito no livro do Senhor Jesus Cristo, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, não abandone a lei da sua mãe. Mais adiante, no mesmo livro de Provérbios, só que agora no capítulo 6, no versículo 20, diz o seguinte: meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandone a lei da sua mãe. E mais adiante, no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 22, está escrito:
Ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela estiver velha. Quantos filhos têm deixado de lado os seus pais porque já estão velhos, porque a idade chegou para eles e eles agora não querem tomar conta daquele que lhe gerou a vida, daquele que cuidou dele, daquele que foi o seu fundamento, aquele que esteve presente na formação do seu caráter. É um absurdo você encontrar filhos que não tenham o mesmo apreço, que não tenham o mesmo amor, que não tenham o mesmo cuidado com seus pais. É um absurdo filhos que levam uma vida de luxúria enquanto seus pais vivem na simplicidade e na pobreza. É um absurdo você encontrar filhos ricos e milionários e os pais pobres fudidos. Cuida de seus pais. Ame a ele. Conhecemos um jovem chamado Mauro, hoje já é um senhor, que quando ele foi agraciado com o emprego fichado na Imolés, uma fábrica de biscoito que tinha aqui em Minas Gerais, ali em Contagem, na cidade de Contagem, quando ele começou a trabalhar ali, quando ele pegou seu primeiro salário, quando ele recebeu, ele falou com o pai dele que não se preocupava que a conta de luz ele ia pagar. A cesta básica que ele ganhava na empresa, ele levava para casa. Eles eram um montante de 11 irmãos, mas o Mauro, o irmão mais novo do sexo masculino que ele tinha, era 2, que fisicamente era menor do que ele. Ele comprava roupas para ele, na qual era tão justa como a calça do Zezé de Camargo, mas que para os seus irmãos, com aperto de um cinto daqui, um dali, dava para vestir. Não ficava perfeito, mas dava para vestir. E ele cuidou da sua família. Quando houve um acidente natural, um barranco caiu sobre a casa onde eles moravam, ele já tinha um terreno que parecia que ele ia casar. Ele pegou e construiu para os seus pais uma nova casa, um novo lar. Quando ele resolveu casar, todo mundo achou que ele ia construir nesse terreno. Ele pegou e comprou um apartamento para ele. Ele nunca deixou de lado aquilo que os seus pais lhe haviam feito por ele. Porque você imagina para uma família pobre de 11 irmãos a dificuldade que era. Você tem alguns irmãos que já haviam casado, saído de casa, mas ali dentro de casa com você ainda tinha mais 4 irmãos. E o pai, aposentado, assalariado, a mãe sem nenhuma fonte de renda, ele honrou, ele cuidou, ele zelou. E tudo que ele tem hoje foi porque ele não nos deixou desamparado, ele não esqueceu os ensinamentos que recebeu de seus pais. Pelo contrário, ele foi fiel, ele amou, ele cuidou, ele zelou.
e o Senhor o abençoou, tornando ele uma pessoa próspera, uma pessoa que tem uma condição financeira boa, capaz de abençoar, capaz de ajudar a sua própria família. Então cuida dos seus pais, não deixa desamparada a sua mãe, ame ela, não deixa encostada no asilo, cuide você mesmo, leve para sua casa e demonstre para ela todo o amor, todo o carinho, toda a dedicação que ela sempre teve com você. Então você que é jovem, você adolescente, que essa mensagem chegou até você, nunca é tarde para voltar atrás, nunca é tarde para a gente aprender uma lição. Conheço uma pessoa chamada Miriam, que quando ela ia se casar, ela estava vestida de noiva e sua mãe chegou falando algo com ela. Todavia, ela, talvez no calor daquele momento, uma empolgação, sem parar, sem raciocinar, ela falou algo que sua mãe ofendeu, ao que levou sua mãe a dar um tapa no seu rosto, dizendo assim para ela: você está casando, mas você ainda continua sendo a minha filha. Então não pense porque você já alcançou uma certa idade que você não deve o respeito, que você não deve a obediência aos seus pais. Você deve. Ah, mas o meu pai é um perdido, ele vive no vício da bebida ou até mesmo das drogas. Mesmo assim, continua sendo seus pais. E se eles estão nessa situação, deve você tomar a rédea da responsabilidade e procurar um cuidado, um tratamento, para que eles possam sair dessa vida, para que eles possam voltar-se tão somente para a presença do Senhor, para ter uma vida decente, uma vida digna. Se seu pai está escornado nos bares da vida, caído nas pracinhas, vá lá, pegue ele, leve-o para casa. Se ele não mora com você, leve-o para a sua casa, dá-lhe um banho, faça a barba, corta o cabelo e dá novas vestes. Cuide dele. A gente só consegue vencer o mal através do bem. A gente só consegue vencer a tentação quando partimos do princípio de que o amor é a fundamentação para todos os seres humanos. Não perca a sua vida, não deixe a vida dos seus pais ser perdida por causa do seu egocentrismo. Quantas pessoas que, quando casam, por causa dos seus cônjuges, viram as costas para os seus pais. Não querem saber, não visitam, não ligam.
não manda uma carta ou algo assim. Acredita porque agora casou, porque agora tem a sua própria casa, que a vida que antes tinha não tem mais valor, não tem mais significado na vida dela. Não sejais iludido por si mesmo. Não se deixe ser enganado por ti mesmo. Uma pessoa não vai deixar de ser seu pai nunca. A sua mãe jamais vai deixar de ser sua mãe, jamais vai deixar de te amar. Mas você tem que aprender a cuidar melhor, a zelar melhor dos seus pais. Quantas pessoas que têm recurso financeiro, que ganham salários bons, igual o salário mínimo hoje, tem pessoas que pegam aí em torno de 3 a 4 salários mínimos. Mesmo assim, vão numa farmácia popular em busca de medicamento, de fraldas para os seus pais. Chora para comprar coisas para os seus pais, mas gastam em coisas bestas como time de futebol. O chorar de um filho na morte de um pai é um processo natural. Todavia, quando você vê um pai chorando no leito de morte de um filho, é algo que é triste, é algo lamentoso, é algo que dói, porque esse não é o círculo natural da vida. É nós, como filhos, que devemos enterrar os nossos pais, e não os nossos pais nos enterrar os seus filhos. Por isso a população ela tem envelhecido, porque as pessoas não têm ouvido conselhos, porque muitos pais também não têm dado conselhos para os seus filhos, a fim de fazer com que eles possam ter uma vida, viver uma vida plena, verdadeira, não de forma religiosa, mas uma vida com princípios, com fundações do certo e do errado. Não devemos, em hipótese alguma, ver que os nossos jovens têm adotado uma postura de vida que muitas das vezes não só desagradam os seus pais, mas como desagrada o próprio Senhor Jesus Cristo. Ame os seus pais. Não despreze os conselhos na qual eles te dão, pois o conselho de um pai, os ensinamentos de uma mãe, pode livrar muitos de nós da sombra da morte. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Filhos,
Obedecei a vossos pais em todas as coisas, porque isso é agradável ao Senhor. Não adianta você ser um religioso, não adianta você dizer que segue o Senhor Jesus Cristo, se você não tem nenhum cuidado, se você não tem nenhum zelo, se você não tem nenhum amor para com aquilo que o seu pai, a sua mãe tem me ensinado. A sua religiosidade só pode te levar para o caminho da perdição. O seu conceito religioso não é capaz de trazer salvação. Se você não segue, se você não obedece, se você não honra o seu pai, se você não honra sua mãe. Devemos ser gratos às pessoas por tudo que elas fazem por nós. Você deve ser grato ao seu patrão que abriu a porta desse emprego. Você deve ser grato por poder caminhar 15, 20, meia hora para chegar no seu local de trabalho, porque você tem as pernas para caminhar, você tem saúde que lhe permite chegar até ali. Você deve ser grato a todas as benevolências que recebe ao longo da sua vida. Não podemos, em hipótese alguma, agir com ingratidão com qualquer que seja a pessoa, mas deveremos ser gratos pelas oportunidades, pela chance, pela confiança depositada em nós. Quanto mais para aqueles que foram usados pelo Senhor Jesus Cristo para nos dar vida. A estes, muito mais devemos demonstrar gratidão, cuidando deles da mesma forma que Ele cuidou de nós quando nós ainda éramos pequenos, dando a eles o mesmo amor no qual Ele nos deu ao longo das suas vidas. E não vai ser agora na velhice, na doença, que vamos abandoná-los, que vamos deixar de amá-los, mas que possamos ser fiéis, que possamos ser fidedignos àquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem ensinado, aquilo que Ele tem se mostrado para conosco, de forma que possamos viver as nossas vidas em comunhão com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, Jesus Cristo, mas também em saber que temos feito bem aos nossos pais, que temos honrado a eles, feito por eles aquilo que ao longo da sua vida Ele sempre fez para conosco, sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, sempre se mostrando presente em todas as situações, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins. Que possamos entender isso, que possamos compreender que a gratidão é algo que não tem preço, algo que o dicionário não consegue descrever. Seja grato por aquilo que seus pais fizeram ao longo das suas vidas. Seja grato pelas renúncias, pelos cancelamentos, pelas dificuldades que eles passou por vossa causa. Porque eles nunca foram obrigados a te dar as coisas, a te dar aquilo que você queria, aquilo que você desejava. Mas seja grato por tudo que eles te deram,
Ainda que você quisesse um PlayStation e ganhou o PlayStation, seja grato. Ainda que você queria um tênis da Nike e recebeu um Bamba, um chute, seja grato. Ainda que você queria comer um Toddy ou um Nescau, mas comeu um Três Coração, seja grato por tudo que os seus pais fizeram por você. E tenho certeza que ainda eles estão fazendo por você. Porque um filho pode esquecer de um pai, mas um pai e uma mãe nunca esquecem de um filho. E sempre estarão prontos para ajudar. Talvez você, como filho, esqueceu do seu pai e da sua mãe, mas você pode ter certeza que o seu pai e a sua mãe jamais esqueceu de você. Então não seja tardio, mas toma a posição de hoje mesmo mudar a sua postura, o seu jeito, a sua forma de ser para com seus pais. Porque não adianta nada você jovem, você menor aprendiz, no seu local de trabalho você ser uma pessoa que expressa boa vontade, está sempre disposta a poder ajudar, e em casa você não faz nada, você não ajuda em nada, você sequer demonstra algo em favor dos seus pais. Que hoje possa ser o dia que você vai mudar a sua ideia, mudar a sua forma de tratar, a sua forma de vida com relação aos seus pais. Que hoje seja o momento em que vocês vão entender, vão compreender que muito mais vale as dificuldades do dia a dia, no aconchego do colo da sua mãe, das broncas dos seus pais, do que a correção que este mundo tende a fazer, tende a nos corrigir. Porque já falamos, os nossos pais demonstram para conosco amor. A sua correção está baseada no querer o nosso bem, no querer o melhor para nossas vidas. Porém, o mundo lá fora, a sociedade, ela vai te corrigir conforme aquilo que ela recebeu, conforme a orientação na qual ela tem. Então não se iluda, não se perca, não se deixe levar por algo que de fato, que realmente nunca, jamais veio a representar, veio ser aquilo que queremos, aquilo que desejamos, aquilo que buscamos. Mas que a nossa vida, a nossa mente, o nosso entendimento, ele seja tão somente voltados para aquilo que o Senhor quer, para aquilo que o Senhor tem, para aquilo que o Senhor tem feito para nós. Não pense que o amor infinito de Cristo Jesus por nós é capaz de perdoar a negação que você tem feito com o seu pai, com a sua mãe. Não tem como você amar o Senhor Jesus Cristo sem primeiro demonstrar qualquer tipo de amor, de afeição, de carinho, de ternura.
para com seus pais, para com as suas mães. É preciso, é necessário que colocamos isso em consciência, colocamos isso na nossa mente, a fim de que não mais venhamos a viver, não mais venhamos a levar as nossas vidas desprezando o conselho, os ensinamentos que nos foi dado pelo nosso pai, pela nossa mãe, mas que possamos honrá-los da mesma forma que um dia ele nos honrou, brigou, apanhou, bateu por nossa causa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levanta o teu rosto sobre ti e te dê a paz.